Obrigado, equipe de adoração, por esse tempo tão precioso, cantar essas verdades. Tem uma comunidade que eu respeito muito, e ela é do meio pentecostal. Às vezes eu até brinco que se eu não fosse presbiteriano, certamente eu seria dessa denominação, que é a Assembleia de Deus do Ministério do Belém. Conheço bem a sua história, conheço um pouco bem da sua doutrina também, e a história dela é marcada por avivamento. É muito interessante que a história da Assembleia de Deus do Ministério do Belém, ela acontece em 1910, quando Gunnar Wigren e Daniel Berg, eles descem no porto, ou descem em Belém, vindo depois de barco, descem naquele lugar e estabelecem a primeira igreja de linha pentecostal, baseada na exuberância e no fortalecimento dos dons aqui do nosso Brasil. Eles são o resultado de um grande avivamento que estava acontecendo nos Estados Unidos. Eles estiveram presentes num dos maiores avivamentos que marcou a vivência pentecostal, que é chamado o Avivamento da Rua Azusa. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas a Rua Azusa é uma rua que é localizada na cidade de Los Angeles, na Califórnia, lá nos Estados Unidos. E lá um pregador negro chamado William Seymour teve muita dificuldade de entrar para pregar nas igrejas de brancos. Ele era de uma outra região dos Estados Unidos, foi convidado para uma série de pregações naquela região oeste dos Estados Unidos, mas algumas igrejas de brancos fecharam a porta pelo fato da cor da sua pele. E então ele começou a rodar a cidade e encontrou um lugar onde pessoas o receberam para celebrar a Deus e fazer cultos. Ele é um perfeito pregador da palavra de Deus. E naquela casa ele começou a fazer uma série de mensagens, na Rua Azusa. Pregou uma vez, na semana seguinte ele voltou, e começaram a fazer estudos bíblicos mais frequentes. Um desses dias ele estava falando sobre os dons do Espírito Santo, quando de repente veio um poder de Deus vindo sobre aquela casa. A mulher que estava ao piano foi tomada pelo Espírito Santo e começou a cantar em outras línguas, até então desconhecidas por aquelas pessoas. E o dom do Espírito Santo começou a ser derramado sobre a vida de cada um e de cada uma que estava naquela casa. Esse avivamento durou aproximadamente 60 anos. Apenas em 1965 que a casa foi definitivamente fechada. Eles ficaram por cerca de 20 anos na Rua Azusa e depois eles se mudaram para uma rua próxima, para uma estrutura melhor, uma outra casa onde eles adoraram o Senhor por mais 40 anos, na Bonnie Brae Street. Eu tive o privilégio de visitar esse lugar e eu tive o privilégio de ver onde começou esse avivamento, que foi o resultado de ter espalhado a força do Espírito Santo e o poder do Espírito Santo sobre todos os lugares, inclusive o Brasil. E nós somos devedores a muito do que isso aconteceu naquele lugar, principalmente a Igreja Assembleia de Deus, porque esses dois jovens, incendiados pelo mover da Rua Azusa, deixaram as suas vidas no altar do Senhor e vieram fazer missões no norte do nosso país. Então, tive o privilégio de olhar naquele lugar, mas também uma grande reflexão veio no meu coração, porque naquele lugar eu vi e eu percebi que nós visitamos hoje um monumento. Quando eu fui na Rua Azusa, eu não encontrei nada lá. Não havia nenhum indício de avivamento. Na Rua Azusa não havia nenhum prédio, nenhuma igreja sequer naquele lugar. Apenas havia uma placa que identificava que seria aquele lugar, onde tudo começou. E no meio das buzinas, das sirenes, do movimento das pessoas, eu tentei até fazer uma foto e um vídeo naquele lugar, mas percebi que estava difícil demais. E acabei fazendo um vídeo muito curto para falar sobre o avivamento da Rua Azusa. Me desloquei depois para o outro lugar que chama Bonnie Brae Street. E fui naquele lugar e o que encontrei? Uma casa fechada, que hoje é apenas um museu. As pessoas precisam ligar e marcar atendimento para entrar e passear pelos cômodos da casa, ver o piano onde aquela mulher foi tomada pelo Espírito Santo, ver o lugar onde eles se reuniam e a sala de oração que eles tinham. Apenas monumentos, apenas museus, apenas histórias que ficou no passado. Então uma coisa trouxe ao meu coração sobre avivamento. E eu pensei que eu deveria ministrar à igreja sobre essa questão e falar sobre a chama do avivamento. Então será uma mensagem curta, série de mensagens curtas, apenas 3 domingos nós falaremos sobre esse assunto, sobre a chama do avivamento, porque eu tenho algumas preocupações em relação ao que nós estamos vivendo. Não há dúvida, irmãos, de que nossa igreja local está em meio a um grande avivamento. O fato de você estar sentado nessa fileira hoje, o fato de você ter vindo aqui nessa comunidade, o fato de você ter se enfileirado conosco na adoração ao Senhor Jesus, não é uma obra do acaso. Não se dá pelo mérito do pregador, e nem se dá pela unção que a equipe de louvor e a técnica que eles apresentam nesse lugar.
não se dá pela estrutura bem organizada, onde temos atividades pelas crianças até a mesma melhor idade, e nem muito menos pelos eventos que nós realizamos. O que nós estamos vivendo nesse lugar, irmãos, é coisa de Deus, e não tem explicação, e outra explicação se não for Deus. Eu já disse para vocês que tem gente sonhando que está no culto, gente sonhando que está no retiro, gente que furou o pneu, parou na igreja e entrou aqui pela primeira vez, teve gente que veio convidado por outra pessoa e nunca imaginou estar aqui, tem gente investindo nesse lugar de outros lugares, de outras regiões, falando, eu quero participar disso. Irmãos, não tem explicação, isso não é mérito de homem, mas isso me traz uma responsabilidade, isso também me traz um receio, e me traz a obrigação de esclarecer sobre o que nós estamos vivendo, a fim de que nós não sejamos uma história da história, que nós não sejamos um monumento do amanhã, que nós não sejamos uma memória de um passado que foi brilhante, porque hoje nós visitamos Rua Azusa, Bonnie Brae Street, e lá nós não vemos nada do que história. O movimento não está mais lá, esteve, mas não está. E a minha preocupação como pastor desse lugar é, nós estamos vivendo efetivamente um derramar do Espírito Santo sobre a nossa comunidade, um avivamento sobre a nossa comunidade. Tem pessoas ligando para mim perguntando, o que está acontecendo em Sertanópolis? Numa denominação onde nós somos conhecidos por um crescimento até às vezes tímido, algumas pessoas até ligam e falam para mim, pastor, o que está acontecendo? Qual é o método? Qual é a estratégia que você está usando para a igreja de Sertanópolis? Agora tem 2 cultos, está batizando quantas pessoas na igreja? E às vezes eu falo para essas pessoas, às vezes não sempre, olha, o melhor método que a gente está usando aqui é Deus, não tem outro, não encontro outra explicação, mas eu tenho preocupações em relação ao futuro. Será que a nossa geração do futuro daqui 10 anos não estará falando com carinho de um tempo que aconteceu agora? Será que daqui 15 anos eles não estarão olhando para trás dizendo, como foi bom 2019, como foi maravilhoso aquele período de 2018, e aquele tempo que a igreja tinha o pastor Denis, o Tanner, o Renato, o Guilherme, que estavam ajudando lá na igreja, como era maravilhoso aquele tempo, como Deus movia sobre as nossas celebrações, como era maravilhoso quando as coisas estavam vivendo. Irmão, será que não chegará um dia onde nós estaremos contando da história do que Deus fez na IPI de Sertanópolis, e não mais vivendo a história que Deus está fazendo na IPI de Sertanópolis? Esse é o meu medo, essa é a minha preocupação, de avivamentos que nós estejamos vivendo e perdendo a oportunidade de entrar neles e vivê-los, porque avivamento não é monumento, avivamento é movimento. Eu não posso contar de coisas que aconteceram num passado distante, eu só posso viver essas coisas constante e continuamente. Eu tenho que entrar nelas e dizer, eu me recuso a contar histórias do passado, eu me recuso a dizer quantas pessoas eram salvas do inferno, eu me recuso a dizer que lá no passado muitas famílias eram abençoadas, eu me recuso a dizer que lá no passado os sonhos de Deus eram realizados na IPI de Sertanópolis, eu me recuso a no futuro dizer de coisas que aconteciam lá atrás, porque eu quero lá no futuro estar vivendo coisas que estão acontecendo exatamente agora, coisas que estarão acontecendo exatamente no meio do movimento, porque quando a gente não está no movimento, nós estamos celebrando um monumento, e foi isso que a gente vivenciou em muitos lugares que nós passamos. Irmãos, eu fui formado em avivamento, eu fui gerado em avivamento. No ano de 2000, eu me converti, em 99 eu me converti, em 2000 entrei na Igreja Presbiteriana Independente de Santa Cruz do Rio Pardo. O meu pastor, Melquisedeque Brond, um senhor já de 65 anos, inconformado pela frieza espiritual da igreja, ele queria mais de Deus, aos 65 anos de idade. E então ele começou uma busca intensa pelo poder de Deus. Ele foi visitar algo que estava acontecendo em 1998, lá nos Estados Unidos, numa cidade chamada Pensacola. Naquele lugar, um culto que começou, ele não acabou. E mais de 5 milhões de pessoas foram visitar e ver o que estava acontecendo naquele lugar. As pessoas entravam no templo, tinha alguém cantando, entravam no templo, tinha alguém orando, entravam no templo, tinha alguém pregando, e as pessoas ao entrar naquele lugar já se dobravam, se jogavam na frente do altar, já começavam a chorar, arrependendo dos seus pecados, fazendo conceito de vida, mudando as suas histórias, e sendo impactadas e levantadas por Deus. 5 milhões de pessoas no intervalo de 10 anos, passaram por aquela comunidade para experimentar o avivamento de Pensacola. Ele esteve num dos cultos das celebrações. Quando ele voltou, era o mesmo pastor, mas com o coração incendiado pelo Espírito Santo.
Os nossos cultos acabavam no domingo à noite, os nossos jovens, e eu era um deles, ficávamos ali à frente da igreja conversando e batendo papo. De repente, clique, acendia uma luz do escritório do nosso pastor no sobrepiso da igreja. Ele estava indo orar depois de terminar o culto. E isso se repetiu contínua e constantemente até o dia que os nossos jovens falaram: não é possível que o nosso pastor esteja orando sozinho. Vamos terminar o culto e vamos orar com ele, e vamos orar por ele, e vamos orar como igreja. E nós entramos no movimento que Deus estava começando na vida daquele homem. Irmãos, a gente não marcava vigília uma vez por mês. Lá a gente fazia vigília toda sexta-feira. Eu era seminarista da igreja, e eu também era o manobrista e o motorista da Combosa. A igreja tinha uma Kombi. A gente chegava a colocar até 125 pessoas dentro da Kombi. Brincadeira. Mas parecia aquela lotação máxima. Irmãos, choveu, não vai ter vigília, não, vai ter do mesmo jeito. A Vanessa é prova. Quantas vezes nós empurramos a Kombi no meio do barro para chegar num monte para poder orar? 15, 20 pessoas dentro da Kombi, sentada em cima do motor, a outra entrelaçando as pernas para poder conseguir entrar. Irmãos, a gente estava com fome de Deus, a gente estava com paixão de Deus. A gente não estava indo ver cantor gospel. A gente não estava indo gritar para fazer tietagem com gente que está no auge da popularidade do YouTube. A gente não tinha isso na época. Nós não tínhamos um grande pregador. Nosso pastor era um homem simples de palavras, que pregava 25 a 30 minutos em 3 pontos, simples e objetivos. Mas nosso coração começou a ser incendiado pelo Espírito Santo. E nós começamos a ter uma sede por mais de Deus, ou seja, daquela geração, irmãos. 4 se tornaram pastores, 2 missionários, e Deus começou a levantar gente, começou a fazer gente. Outro se tornou presbítero, outro foi diácono, outro foi um homem de Deus, e Deus fez uma coisa tão maravilhosa naquele lugar. E quando nós passamos lá, 19 anos depois, hoje nós olhamos a igreja e os nossos jovens não estão mais lá. Foram para outras comunidades, foram para outras cidades, e hoje, quando eu vou conversar com a zeladora da igreja, a gente senta e começa a falar da história. Lembra das vigílias? Lembra quando a gente ficava depois do culto orando? Lembra quando a gente fez um culto aqui e o culto não acabou? A gente ficou até meia-noite orando na presença do Senhor com a igreja? E a gente começa a lembrar do passado. Isso não é saudável, irmãos. É muito bom viver o que nós estamos vivendo na IPI de Sertanópolis, mas isso não pode passar. Isso não pode ficar num momento da nossa história. Isso não pode parar aqui. Isso tem que se desenvolver. A minha geração futura tem que viver isso. Os meus filhos têm que experimentar. Os meus netos têm que experimentar. Eles têm que dizer: olha, o que Deus começou a fazer em Sertanópolis naquele ano está acontecendo até hoje, não parou. Sabe por quê? Porque veio um e colocou o graveto, veio outro e colocou o graveto, veio outro e colocou mais um graveto, e Deus foi aumentando a fogueira. Irmãos, isso não é fruto de um pastor. Eu não sei quem foi, eu não sei quem pediu isso, eu não sei quem ajoelhava e gastava os seus joelhos por essa comunidade, mas alguém fez isso por esse povo e disse: Senhor, derrama do teu Espírito na IPI de Sertanópolis, derrama do teu avivamento. E o que nós estamos vivendo é o resultado dessa pessoa fiel, dessa gente que se colocou, que clamou, que pediu que Deus fizesse algo, que você fosse o resultado hoje. E sabe o que eu estou fazendo aqui, irmãos? Eu não estou acendendo a fogueira. Não é minha responsabilidade fazer isso. Eu estou mantendo ela acesa. Eu estou colocando um graveto como pastor, o outro está colocando um graveto como presbítero, o outro está colocando um graveto como diácono, o outro como líder de ministério, a outra como dizimista, o outro como ofertante, o outro como serviço. Irmãos, nós estamos mantendo essa chama acesa pela comunidade, não é por uma pessoa. Por isso a minha palavra essa noite é simples e objetiva. Nós não podemos permitir que o que nós estamos vivendo em 2019, na IPI de Sertanópolis, 2018, o que nós vivemos no ano passado, nós não podemos permitir que isso seja história para o futuro. Nós devemos manter isso aceso, a chama do avivamento acesa, mantendo essa fogueira acesa, jogando os gravetos para que o Espírito Santo faça na minha vida, na sua vida, hoje, amanhã, depois e até o dia que Jesus voltar, amém? É isso, irmãos, chama do avivamento. Para que a gente viva um avivamento genuíno, eu preciso voltar para o melhor avivamento. Porque o da Bonnie Brae Street acabou, só tem um monumento. Pensacola acabou, só tem um monumento. Outros lugares do Brasil, só tem um monumento para ser visitado. Mas tem um lugar na Bíblia que não é monumento. Tem um lugar na Bíblia que o avivamento é movimento. E nós somos o resultado disso até hoje. E está em Atos capítulo de número 2, então eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo. Pode passar por gentileza, ele travou aqui. Atos capítulo de número 2.
o versículo de número 1. E hoje eu quero falar sobre as características de um verdadeiro avivamento, tá bom? Características de um genuíno avivamento é o tema da mensagem hoje. Atos 2, versículo 1. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo, Ouvindo-se esse som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua materna. Esse é um avivamento que não virou monumento. Ele está em pleno andamento. A presbiteriana vive, a assembleia vive, a quadrangular vive, a batista vive, todas as denominações vivem porque são igreja do Senhor Jesus. Mas o nível de busca e de alinhamento a esse avivamento pode ser diferente de cada denominação. Não porque o Deus é diferente, mas porque o foco e a fome dessas comunidades são diferentes. Isso eu provo para você. Porque nesse avivamento, que é um movimento, todos estavam reunidos. Todos. Havia uma unidade de propósito. Uma tumadon é a palavra grega que significa manter-se unido, com os braços entrelaçados, com o mesmo objetivo. Uma tumadon é a palavra que diz que eu preciso me manter alinhado ao que Deus está fazendo com os outros irmãos. Por isso que o nível de derramamento é diferente, porque o nível de fome é diferente, o nível de interesse é diferente. Esses homens e mulheres estavam todos reunidos no mesmo lugar. Sabe quantos dias eles estavam reunidos? 50. Jesus disse: fiquem em Jerusalém até que do alto venha o Espírito Santo. Passou um dia, 2 dias, 1 semana, 2 semanas, 45 dias, 49 dias, e no 50º dia aconteceu algo. Quando eles estavam todos reunidos em oração no mesmo lugar, com o mesmo propósito, o Espírito Santo veio e se derramou sobre eles e inaugurou um movimento que não parou na história, e hoje você e eu estamos vivendo isso, porque todos estavam reunidos. Ali não tinha ninguém olhando a roupa que o outro estava vestindo. É de marca? Nossa, não é roupa de marca. Está vestindo uma roupa pirata? Um tênis do camelô. Ali ninguém estava reparando o carro que chegou na igreja. Olha, chegou de carrão. Olha, chegou de carrinho. Olha, chegou com fulano. Olha, chegou acompanhado. Ali ninguém estava disputando ministérios. Ali ninguém estava com inveja um do outro. Ali ninguém estava com milindres. Porque o fulano tem e eu não tenho. Porque o fulano pode e eu não posso. Ali não tinha gente distraída. Ali não tinha gente perdida em pensamentos divagantes. Ali tinha gente que estava naquele lugar com um objetivo, com um propósito: buscar a Deus, buscar a Deus, buscar a Deus, até que a promessa fosse cumprida. Não havia distração naquele lugar, porque todos estavam reunidos com um objetivo em comum. Um objetivo. Irmãos, e quando a igreja anda junto, ela consegue cooptar, ela consegue chamar pessoas, ela consegue agregar gente, porque fome chama fome. Gente que tem interesse de Deus chama gente que tem interesse de Deus. Todos estavam reunidos e as pessoas acordavam todos os dias e falavam: eu preciso voltar naquele lugar. Acordava mais um dia e dizia: eu preciso voltar naquele lugar, eu preciso buscar a Deus. Todos estavam reunidos querendo Deus, buscando Deus, precisando de Deus, ansiosos por Deus. O que mede o derramamento é um nível de interesse, irmãos. O que mede o avivamento é um nível de entrega e de união da igreja em torno disso. Uma igreja faminta por Deus. Nós tínhamos 120 pessoas que transformaram um mover em 2 bilhões ao redor do mundo, simplesmente porque estavam reunidos com um único propósito. Irmão, se nós tivéssemos o único propósito de servir a Deus aqui nesse lugar, se nós viéssemos para essas fileiras com o único propósito de adorar a Jesus verdadeiramente, se nós fôssemos tomados pela fome, mais e mais pessoas estariam sendo tomadas, porque fome contamina, não contamina?
O Marquinho que o diga, e o Neitio também. Era só fazer aquele prato, os irmãos falavam, nossa, vou junto, estamos juntos nessa parada. A gente estava voltando de ônibus, tinha acabado de tomar um lanche para sair, aí de repente alguém abriu alguma coisa cheirosa, falou, que fome, a fome contamina, o outro começou a ficar com fome, o motorista, faz favor, na próxima parada para, porque o povo está com uma fome aqui, acabou de comer. Fome contamina, fome passa, e essa fome está tomada naquelas pessoas que não conseguiam fazer outra coisa, senão buscar a Deus. Não havia diferença de classes sociais, não havia rico e pobre, homem e mulher, jovem e velho, todos estavam ali com o único propósito de servir e buscar a Deus. Não tinha gente com mais habilidade, com menos habilidade, não tinha gente com mimimi, com melindre, com chorinho, com um biquinho torto. Porque não fez isso para mim? Porque não lembrou de mim? Porque não me convidou para participar do retiro? Não me colocou naquela... Irmãos, não tinha ninguém desse jeito lá. Só tinha gente querendo buscar a Deus. E como uma igreja é madura quando ela busca a Deus, irmãos. Esses dias nós tivemos um problema com um irmão muito maduro. Foi esquecido de uma situação que não poderia. Eu cheguei para esse irmão e falei, por favor, me perdoa, irmão. Foi uma falha cometida nossa, nós não poderíamos ter acontecido isso. Ele olhou para mim e falou, pastor, eu estou aqui para servir, eu não estou aqui para causar problema, eu estou aqui para servir. Eu falei, meu Deus, é isso aqui, todos reunidos. Você já pensou, se você sentado aqui nesse lugar, começasse a falar menos mal dos seus companheiros, menos mal das pessoas que frequentam o seu grupo pequeno, menos mal da sua liderança, começasse a ficar menos com mimimi, com menos melingue, falasse, eu quero buscar a Deus. Você já pensou que nós já estamos vivendo o extraordinário? Isso poderia ser multiplicado se a gente tivesse fome de Deus verdadeiramente. Porque, irmãos, às vezes dá vontade de parar o culto no meio. Às vezes vontade de falar, irmãos, para o louvor, para. A gente está vivendo um tempo tão precioso, tão maravilhoso. Em alguns lugares do mundo, as pessoas quando levantam a mão são levadas para o deserto para morrer. A gente nem levanta a mão mais para adorar Jesus aqui. Para tudo. Porque parece que não tem fome, irmãos. E o movimento pode passar se não houver fome. O movimento pode ir embora se não houver interesse, se não houver entrega. Todos reunidos, é o nível de fome que vai chamando as pessoas. Isso me faz lembrar uma passagem bíblica linda. O Pedro estava jejuando. De repente vem um lençol com um monte de animais. E ali tinha porquinho, cabritinho, peixinho com pele. Tudo que os judeus não comiam. Deus falou para Pedro, Pedro, levanta, mata e come. O Pedro, bom judeu, disse, de jeito nenhum, Senhor. Não vou comer torresmo, não vou comer feijoada, e muito menos pintado assado. Eu sou santo, porque eu sou judeu. O Senhor fala para Pedro naquela visão, não considere impuro o que o Senhor consagrou. Então Pedro entende aquela mensagem de uma maneira duvidosa, fica no seu lugar, daqui a pouco alguém bate a porta. Era um homem que veio buscar Pedro, porque um outro homem lá em Cesareia, distante aproximadamente 150, 200 quilômetros dele, teve uma visão de um anjo do Senhor dizendo, vai lá e chama Pedro, para vir aqui pregar a palavra para vocês. Irmãos, quando alguém bate na porta, o Pedro atende e fala assim, pois não? E ele diz, olha Pedro, eu sou servo do centurião Cornélio, ele está lá em Cesareia e chamou você porque teve uma visão de Deus dizendo que você deveria falar a palavra para a gente. O Pedro, a primeira coisa que ele fala, irmão, você bateu na porta errada, eu sou judeu, eu não me lido com gentio, eu não falo com pagão, eu não prego para gente que não é da aliança judaica. A hora que Pedro fala isso, ele para, opa, eu tive uma visão. Ele falou, tá bom, vamos em obediência. E ele vai com o coração endurecido no caminho. Sabe por que eu sei disso? Porque quando ele chega na casa de Cornélio, ele fala, irmãos, eu estou aqui porque Deus me mandou, porque na verdade eu não queria estar aqui. Ele disse isso, Atos capítulo 10. E um homem sem querer estar naquele lugar, sabe o que aconteceu? O derramar do Espírito Santo foi tão lindo, foi tão precioso, e Pedro não precisou fazer nada, porque a palavra de Deus fala que quando Pedro começou a pregar, o Espírito Santo veio e tomou toda a casa de Cornélio. Quando Pedro começou a pregar, irmãos, nem precisaram de Pedro, quando chegou o ambiente já estava pronto, já tinha fome de Deus, já tinha expectativa de Deus, já tinha desejo de Deus, já tinha anseio de Deus. Cornélio, sabe o que ele fez? Ele chamou todas as pessoas da sua família, colocou os filhos, a esposa, os funcionários, os empregados, os amigos, os vizinhos, porque quando você tem fome de Deus, as outras pessoas querem ouvir o que você tem a falar, elas atendem o seu convite. Por isso eu desconfio de gente, que diz que tem fome de Deus, e que é crente, mas que não consegue provocar fome na vida das pessoas, porque o meu estilo de vida deve provocar fome e sede na vida das pessoas.
Talvez a pessoa goste do seu churrasco, goste do seu espaço gourmet, goste da sua companhia, das suas piadas. Talvez ela goste de fazer esporte junto com você. Talvez ela goste até de viajar com você. Mas ela ainda não gostou do seu Deus, sabe por quê? Porque você ainda não produziu fome o suficiente nessa pessoa. Eu desconfio de gente que fala que tem fome de Deus, mas não trouxe ninguém para ouvir a palavra. Porque o Cornélio disse, eu tenho fome de Deus. Então ele começa a encher o seu carro, fala, vamos para a igreja todo mundo. Ele começa a fazer frete, paga Uber, o que precisar eu trago vocês, porque eu quero que vocês ouçam a palavra de Deus. Irmãos, quem tem fome de Deus, não mede esforços, atravessa a cidade, leva as pessoas dos bairros carentes, vai no sítio buscar quem precisa. Quem tem fome de Deus, não mede esforços para ela estar aqui ouvindo a palavra de Deus. Quem ama a Deus, se entrega para isso acontecer. E quando esse ambiente está preparado, irmãos, não precisa de mais ninguém, porque onde tem um ambiente de fome, já está pronto para o Espírito Santo agir. E é por isso que eu tenho orado aqui nesse lugar. Eu tenho orado para que não precise das pregações, e que Deus possa interrompê-las, para a gente chegar num determinado lugar e não precisar. Eu tive essa experiência numa igreja, que eu fui convidado para pregar. E quando eu cheguei naquele lugar, irmãos, não precisava de pregador. Não precisava, tinha tanta fome de Deus naquele lugar que não precisava de pregador. Eu lembro até hoje o sermão que eu não preguei, Atos capítulo 17. Este que vocês adoram sem conhecer, é justamente esse que eu anuncio, o Senhor vosso Deus. Então, eu coloquei essa palavra, cheguei na igreja, a igreja estava lotada, tinha gente em pé, 10 pessoas sentadas e 7 na parede esperando lugar para sentar, lotada. Igreja simples, irmãos, de bairro. Eu abri a Bíblia e li o texto. E quando eu disse, irmãos, esse texto nos apresenta quem é o verdadeiro Deus, irmãos, acabou o sermão. Uma falou lá, glória a Deus. O outro falou, Jesus tem misericórdia de nós. O outro já caiu de joelho na frente da igreja. E eu falei, Senhor, o que está acontecendo aqui? E eu fui querer introduzir o sermão, pensando no teólogo antigo, como John Stott, ele disse, não precisava mais de teólogo antigo, não precisava mais de exegese, não precisava de hermenêutica, não que isso seja ruim, irmãos, mas a presença do Espírito Santo era tão forte naquele lugar que acabou o sermão, e as pessoas oraram, se quebrantaram, pediram perdão umas às outras, e nós saímos daquele lugar cheios do poder de Deus, e do entendimento, não teve loucura, teve entendimento da palavra, sem precisar o pregador. Deus tem me dado o privilégio de pregar em vários estados do Brasil, e quando eu saio para esses lugares em viagem, agora fui para fora do Brasil para pregar, eu saio e falo, Senhor, eu prefiro que o Senhor interrompa meu sermão, o que eu mais quero é que eles não precisem de mim naquele lugar, eu quero ir para levar essa presença que vai adiante de mim, e quando chegar lá, Senhor, que eles não precisem da minha oratória, da minha erudição, do meu conhecimento, da minha formação acadêmica, quando chegar lá, Senhor, que eles não precisem da minha palavra, quando chegar lá, que a Tua presença bata. Pela graça de Deus, irmãos, eu tenho vivido isso de uma maneira tão preciosa, e eu queria dizer para vocês, nós estamos na IPI de Sertanópolis, e a minha oração é que Deus comece a interromper os nossos cultos, os nossos sermões, as nossas programações, e comece a fazer algo maravilhoso em nosso meio. Eu não sei, pode ser quarta-feira no meio dos adolescentes, eles vão cantar uma música, vão estar aqui à frente, e Deus interrompa o culto deles, dizendo, eu vim para essa geração. Pode ser nessa quinta-feira com o fruto maduro, que Deus interrompa algo, e venha com a presença dEle. Pode ser no culto domingo que vem, pode ser exatamente agora, que o Espírito Santo vem e fala, chega de pregar, pastor, vamos agora ministrar o coração da tua igreja. Como eu anseio por isso, irmãos, como eu espero por isso. Só que sabe quem cria esse ambiente? Não sou eu, é a igreja, todos reunidos, é a sua expectativa, é a sua fome de Deus, é o seu desejo de Deus que vai dizer se esse movimento vai continuar ou não, porque eu coloco o meu graveto, mas você tem que ir do seu lugar dizer, eu também lanço o meu, senhor pastor, eu também lanço o meu graveto, eu também quero esse mover, eu também quero essa unção. Irmãos, eu fui no Monte Sinai, 3 horas de camelo, 2 horas a pé, e alguns irmãos estão aqui que foram comigo, não me deixam mentir, e o meu sonho era conhecer o Monte Sinai e tocar, Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui, era meu sonho subir no Monte Sinai. Então eu subi 3 horas de camelo, violão na costa, da meia-noite até as 3 da manhã, depois mais 2 caminhadas, chegamos 5h15, 5h20, quando o sol estava nascendo no Monte Sinai. Irmãos, quando eu cheguei naquele lugar, sabe o que eu descobri?
eu descobri que a mesma presença que está lá, está aqui todo domingo. Está no nosso meio. Porque o que leva as pessoas a subirem naquele lugar e sentir, porque eu cheguei lá chorando já. Eu já cheguei lá me arrepiando. Sabe por quê? Porque o meu nível de expectativa, a minha fome de encontrar Deus no lugar onde Moisés recebeu as tábuas do mandamento era tão grande, e o Espírito Santo falou para mim, a mesma presença que Moisés recebeu aqui, é a mesma que está na sua igreja todo domingo. É um nível de fome, irmãos, é um nível de expectativa de uma igreja que não se acomoda com a religiosidade, que não diz que é o bastante, que não diz que é o suficiente. Não é uma igreja que vai construir um novo templo, não é uma igreja que vai ter milhares de pessoas afileiradas, é uma igreja que tem unção, o poder e o mover do Espírito Santo no meio dela. Isso faz diferença, irmãos. Podemos ter um grande templo, mas se não tiver a presença do Espírito Santo, que Deus já pare o templo agora, porque nós precisamos desse mover e não de monumento. Todos reunidos significa que todos tinham o mesmo objetivo, fome e desejo da presença de Deus. E eu pergunto para a nossa comunidade, será que nós temos esse nível de fome? Será que nós estamos em paz uns com os outros, ao ponto de falar, pastor, eu quero deixar minhas diferenças com meu irmão, com a minha irmã, e eu quero buscar essa fome. Eu quero parar, pastor, com essa minha língua azeda, amarga e ácida, e eu quero começar a profetizar bênçãos sobre a vida de pessoas, sobre a minha comunidade. Irmãos, nível de fome. Chama as pessoas para dentro do que Deus está fazendo. Segundo lugar, de repente, foi o que aconteceu com Cornélio. Enquanto Pedro pregava, de repente veio o Espírito Santo. Enquanto as pessoas oravam, de repente derramou o Espírito Santo. Irmãos, como é lindo isso. A interrupção de Deus nos projetos humanos. Como é lindo quando Deus faz. Como é lindo quando Ele interrompe. Quando é lindo, porque o de repente mostra que é de Deus, que vem dele. Vocês nunca verão aqui nessa comunidade, enquanto eu for pastor dela, uma faixa lá na frente dizendo, grande noite de milagres e de poder de Deus, grande noite de avivamento, porque eu não posso marcar isso no calendário. É de repente, irmãos. Quem estava na quarta-feira de manhã, percebeu um ambiente diferente. Nós cantamos 2 canções, na terceira foi como se viesse uma presença, tivemos que parar, porque senão a gente ia passar do horário. E falamos, Senhor, isso é bom demais, mas os irmãos precisam trabalhar 7 horas, e a gente combinou que a gente ia acabar às 7 horas, quarta-feira que vem a gente volta, o Senhor volta de novo. Mas aquela presença que veio, ficou com a gente, foi conosco. Não é o tempo, irmãos, nosso culto vai acabar 9 horas, mas não é o tempo, irmãos, é a intensidade que Deus está fazendo, porque quando todos estão reunidos no mesmo lugar, estão com o mesmo propósito, e quando eles saem daquele lugar, sabe o que eles estão? Reunidos ainda. Porque se você está brilhando lá no Amâncio Seco, se você está brilhando no Jardim Rebelo, se você está brilhando no Paraíso, se você está brilhando dentro da sua empresa, se você está ungido por Deus com o fogo do seu coração aceso, você ainda está reunido como igreja. Não importa, se você tem um propósito de adorar a Deus, você pode estar em qualquer lugar do mundo, você pode estar em qualquer lugar do nosso planeta, ainda estará unido no propósito de gente que tem fome de Deus. Onde quer que você pise, a fome te acompanhará, e onde tem fome, tem presença de Deus. Então, meus queridos irmãos, de repente, é a prova de que vem de Deus, e não dos homens. Por isso veio do céu um som. Veio do céu. Não é da terra. Como eu disse, qual pastor, o modelo melhor para uma igreja crescer? Eu falo de Deus. Esse é o melhor modelo, é o do céu. Mas não, irmão, é o do céu. Porque avivamento que não vem do céu só atrapalha, só faz bagunça, só causa divisão, só causa contenda. Avivamento gerado pelo homem, pelo emocionalismo, pela manipulação dos sentimentos, só traz desgraça. Avivamento que é fruto dos bastidores de gente que pensa como tocar o coração das pessoas, usando o poder do microfone. É avivamento que só traz prejuízo. Avivamento tem que vir do céu, irmãos, e não da terra, porque quando vem da terra a gente estraga tudo. Talvez você lembre de Isaac e Ismael. Havia uma promessa de Deus sobre Sara: você será mãe de um filho na sua velhice. Sara deu risada e falou: não, vamos antecipar o projeto? Aí Sara deu a luz a Ismael, no jeitinho para fazer alguma coisa acontecer pela terra. A promessa de Deus é que Isaac nasceria, mas Sara decidiu fornecer o Ismael da terra. E até hoje tem problemas entre judeus e árabes. Por quê? Sara
fez alguma coisa acontecer pela terra e não pelo céu. Irmãos, não é pela força do homem. Zacarias capítulo 4, versículo 6, não é por poder, nem por força, nem por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Você não vai converter essa pessoa pelo poder ou pela força, você não vai alcançar essa pessoa pelo poder e pela força. Nós não vamos avante como igreja nesse lugar pelo poder ou pela força, nem pelo seu pregador e nem pela sua liderança. Nós só podemos ir pelo Espírito Santo, irmãos. É Ele que faz a obra, é Ele que realiza. Eu quero convidar você a participar disso. Do céu e não da terra, porque da terra só traz prejuízo. E então, cada um deles foi cheio do Espírito Santo, e todos ficaram. A equipe de louvor pode subir aqui, por favor? Cada um deles, e todos. Eu acho tão lindo isso, irmãos. Por que a Bíblia fala cada um e todos? Porque se ela fala cada um, a ênfase cai no indivíduo. Cada um ficou cheio do Espírito Santo. Se ela fala só, todos ficaram cheios, a ênfase cai só no coletivo. Então, a Bíblia toma o cuidado de dizer que o derramamento do Espírito Santo é para cada um, para cada uma e para todos. Nesse derramamento do Espírito Santo, cada pessoa tem o seu papel, cada pessoa tem o seu lugar. Pastor, mas eu não sei pregar. Você tem o seu lugar no avivamento. Pastor, mas eu não sei cantar. Você tem o seu lugar no avivamento. Pastor, eu não sei cuidar de criança. Você tem o seu lugar no avivamento. Pastor, eu não tenho recursos financeiros, eu nem consigo dar o meu dízimo. Você tem o seu lugar no avivamento. Pastor, mas eu sou solteira. Você tem o seu lugar no avivamento. Pastor, eu sou divorciado. Você tem o seu lugar no avivamento. Mas eu sou jovem, estou fazendo universidade. Você tem o seu lugar no avivamento. Mas eu sou uma criança. Você tem o seu lugar no avivamento. Mas eu sou jovem, eu estou vivendo as tentações da vida. Você tem o seu lugar no avivamento. Mas eu já sou idoso, pastor, eu já tenho meus 70 e poucos anos. Você tem o seu lugar no avivamento. Porque a Bíblia fala que cada um deles, cada um que está sentado aqui nessa noite, você que entrou pela primeira vez, você que entrou pela 100ª, Deus tem um plano de te encher do Espírito Santo, de usar a sua vida para impactar esse mundo com a glória de Deus. Joel capítulo 2, versículo 28. E acontecerá que depois desses dias, eu derramarei meu Espírito sobre toda a carne, toda. E aí ele começa a falar sobre cada um. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Ai, irmãos, como eu estou ansioso pelo retiro de crianças, de colocar a mão naquelas crianças e dizer: sejam cheios do Espírito Santo, sejam cheios do Espírito Santo, sejam adolescentes que vão servir a palavra, jovens que vão impactar essa humanidade. Irmãos, está acontecendo, está acontecendo. Deus está levantando uma geração que está na nossa escola dominical, que está pintando desenho naquelas salas e que vão impactar nações. Está acontecendo, irmãos. Adolescentes que vêm com a calça caindo, com o boné para trás, falando em gírias e cumprimentando como gangue. Está acontecendo, irmãos. Esses também são alvo do poder de Deus. Deus vai usar essa geração, Deus vai mover sobre nós. Está acontecendo, irmãos. Sobre cada um, os vossos filhos profetizarão, eles vão avançar. Os vossos jovens terão visão. Jovens que estão vindo dizer: pastor, eu quero alcançar o bairro, eu quero pregar na minha universidade, pastor, eu quero pregar no intervalo da minha escola, pastor, eu quero servir, visitar aquela pessoa que não está vindo na igreja. Jovens tendo visão, visão não da sua carreira profissional, visão não de ter mais dinheiro e mais lucro, visão de reino, visão de servir, visão de amar a Deus. Os vossos velhos sonharão. Velhos que vieram aqui e disseram: nós vamos construir esse templo, pastor, nós vamos para o nosso novo templo, pastor. Velhos que vão sonhar, sonham e dizem: nós estamos juntos, nós vamos viver isso. Até sobre os vossos servos, diz Joel capítulo 2, até sobre os vossos versos, os vossos servos, os vossos empregados, na sua empresa, no seu comércio, no seu dia a dia, sobre cada um e sobre todos. Então eu quero convidar você a, por gentileza, se colocar em pé e ver essa última palavra aqui. A multidão ficou perplexa. E a multidão ficou perplexa.
tinha pessoas de todas as nações, todas as línguas estavam ali conhecidas. E quando o Espírito Santo veio, a multidão ficou perplexa. Irmãos, eu quero pedir que Deus hoje traga uma unção que nos surpreenda e nos deixe perplexos aqui nesse lugar. E eu quero pedir que essa unção leve você e deixe a multidão lá fora perplexa. Deixe o seu patrão perplexo. Deixe a sua família perplexa. Deixe os seus funcionários perplexos. Deixe a sua parentela surpresa. Deixe a sua vizinhança surpresa. Irmãos, eu quero orar para que o Espírito Santo te tome de um jeito, de um tanto, que você deixe multidões perplexas pelo que Deus está fazendo e está realizando. Isso que o Espírito Santo faz, Ele não deixa em quatro paredes. Quando o avivamento é genuíno, não fica aqui dentro, irmãos. Ele vai embora. Ele flui, flui, flui. Ele vai para Sassoró pintar a parede. Ele vai para a creche quebrar tijolos. Ele vai na escola cuidar de crianças e trocar fralda. Quando o Espírito Santo flui, Ele vai na casa de pessoas fazer faxina. Quando o Espírito Santo toma a igreja, Ele leva pessoas a levar cesta básica para a família carente. Quando o Espírito Santo toma a igreja, Ele leva pessoas a fazer atendimentos gratuitos para servir os mais carentes. Quando o Espírito Santo toma a igreja, Ele quebra a frieza, Ele quebra a moridão, Ele quebra a religiosidade, Ele quebra a hipocrisia, Ele quebra o farisaísmo, Ele quebra o olhar desconfiado, Ele quebra. Porque quando o Espírito Santo move, Ele deixa as pessoas perplexas. Irmãos, eu estou dizendo, só é o começo do que essa cidade vai ver e vai experimentar. Ela ficará perplexa. Nós não escandalizaremos Sertanópolis. Nós não seremos famílias que manifestaremos o jugo da impiedade dessa cidade. Nós não vamos escandalizar com mau testemunho. Nós vamos perturbar essa cidade com o testemunho da glória de Deus, com o poder do Espírito Santo. Nós vamos deixar essa cidade perplexa. E é só o começo. Eu não creio que acabou aqui. E olha aí, você que está me olhando, é para você, é para você, é para você. Vem acender o graveto, irmão. Deus está dizendo isso para você. Chega de ficar segurando. Chega de dizer que essa história é dos outros. Essa história é sua, essa história é do reino, essa história é do agora. Venha trazer seu graveto. Abandone o pecado, meu filho. Tire as redes sociais, minha filha. Deixe isso de lado e agora fale, eu quero fazer parte disso. Eu quero experimentar isso. Então feche os seus olhos, por favor. Venha, Espírito Santo, porque nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Nós estamos. Nós estamos. Nós estamos. De ti, vem, ó Deus. Vem, Senhor. Vem, ó Deus. Oh, Deus. Enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder. Teu poder. Nós estamos aqui por ti, Jesus. Olha o nível de fome agora. Espírito Santo, vê o nível de sede. Vê, Espírito Santo, o que viemos buscar. Não é mais uma palavra bonita. Nós viemos ouvir o Senhor falar. Nós estamos. Diga isso comigo. Sedentos de ti. Vem, ó Deus. Vem, ó Deus. Enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder. Teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu e não da terra. tua glória contemplar. Hoje de manhã o Senhor me deu uma visão enquanto eu orava com a igreja. O Senhor me mostrou uma grande fogueira aqui à frente da igreja. E as pessoas vindo colocar gravetos e dizendo:
Eu estou nisso. Eu quero viver isso. Eu faço a minha parte no mover do Deus, no Espírito Santo nessa cidade. Então eu quero convidar você que quer colocar o seu graveto no altar e dizer: Senhor, eu quero ser incendiado. Eu quero contribuir para que essa chama seja acesa do meu jeito, da minha forma, ou do jeito do Senhor, na minha simplicidade, na minha pobreza, na minha riqueza, no meu gênero, na minha dificuldade, na minha fraqueza. Eu quero, Senhor, participar disso. Eu não vou ficar de fora. Enquanto nós cantamos, eu quero convidar você a vir aqui à frente. Enquanto nós cantamos, venha trazer o seu graveto e dizer: Senhor, eu quero participar disso. E se você quiser ajoelhar comigo aqui à frente, se quiser ter um tempo de oração, esse é o tempo. Mas vem bem pertinho aqui, por favor, trazer o seu graveto. Acenda uma chama que não fique para a história, mas que nos leve a mais, e mais, e mais, e mais. Eu quero mais. Como igreja, como igreja, como igreja, só está começando. Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, é só um graveto, Pai. O Senhor está dizendo assim: você disse que é só um graveto, mas ele vai fazer falta nessa fogueira que eu estou acendendo nesse lugar. E você não tem ideia o que um graveto faz junto com outro, e com outro, e com outro, e com outro. Senhor, levanta nesse lugar uma comunidade que tem fome, que tem sede, que tem anseio. Oh Deus, que participe da oração e da vida com o Senhor, e que coloque o graveto à disposição para queimar, e queimar, e queimar, e aumentar o fogo, Senhor. Porque quando o fogo está, ele queima o pecado. Quando o fogo está, ele queima a frieza, aquece o coração frio. Onde o fogo está, ele purifica, ele forja, ele prepara para a modelagem. Onde o fogo está, vidas são transformadas. Onde o fogo está, corações são tocados, famílias são restauradas. Oh Deus, então traz o fogo sobre nós. E tudo que acontecer aqui, Senhor, com essas pessoas que estão se dedicando para servir, outras que estão nos seus lugares dizendo: eu tenho um graveto aqui também, pastor. Do meu lugar eu vou agora incendiar. Eu vou acender uma fogueira na minha casa. Oh meu Deus. Oh empresário, olha só o que Deus está dizendo para você. Acenda essa fogueira na sua empresa e você vai ver onde o Senhor vai te colocar. Olha o Senhor dizendo para você isso. Esse não é um negócio seu. Deus não te deu isso por um acaso. Vem dele para você. Então acenda uma fogueira lá, meu filho.
Senhor, aquece. E nós vamos te dar toda a glória, todo o louvor, de corações incendiados, queimando e vivendo um avivamento que não vai parar, não vai acabar, não vai ficar na história. Os nossos filhos não contarão do passado, eles viverão os efeitos disso. Nossas gerações futuras, até o dia do Senhor voltar. Sua glória, e a glória é a Ti, seja para sempre e sempre. Vamos declarar ao Senhor que nós damos a Ele toda a glória. Te damos honra, te damos glória. Só Teu é o poder, Teu é o poder, só Teu. pra sempre amém. Toda a glória é a Ti, Jesus. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre amém. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Nos leva, Senhor, a esse nível onde não precise mais do homem. E quando a gente chegar lá, já vai estar pronto e os corações receberão de Ti. Usa esse povo, usa essa igreja, no nome de Jesus, Espírito Santo. E que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a consolação do Espírito Santo vá com você e leve você como um graveto simples e pequeno, mas incendiado pela glória de Deus, hoje, para sempre e por onde você andar, em nome de Jesus. Deus abençoe, meus irmãos, tenham uma boa semana em nome de Jesus. Cumprimenta a pessoa que está perto de você, dá um abraço nela, fala: vamos incendiar em nome de Jesus. Deus abençoe.